Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Vamos para mais uma noite de adoração, de aprendermos da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que o Senhor se revele a você, que o Senhor fale contigo de forma muito graciosa. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor abençoe todas as pessoas que tiverem acesso a essa ministração, todas as pessoas que estiverem conectadas e que vão se conectar, todas as pessoas que assistirão, ó Pai, mais para frente essa ministração. Que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria sobre todas as coisas e que se mova, Pai, na vida de cada uma das pessoas que tiverem acesso a essa ministração. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, querido, nos conduza e nos abra o entendimento e nos abra o coração para compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Esta mensagem eu já peço de antemão, quando você tiver acesso, compartilhe com quem você conhece, envie para os teus amigos, envie para os teus colegas. Nós vamos falar hoje sobre o fim, né? Sobre o fim está próximo, o que você vai fazer. Eu recebi durante essa semana, pelo menos por 3 vezes, o relato de sonhos em que a pessoa ela vê o céu vermelho. Então, pelo menos 3 pessoas diferentes, que eu me lembre agora, pelo menos 3 pessoas diferentes, elas relataram essa semana que sonharam e no sonho que elas tiveram, elas viam o céu vermelho. Então, eu vou citar aqui alguns textos e nós vamos conversar um pouquinho sobre parte do significado desses sonhos, porque em parte Deus estava falando com essas pessoas, mas eu entendi também que não acredito em coincidência, que em parte Deus também estava usando essas pessoas para falar ao meu coração e para dar entendimento sobre a palavra que nós vamos ministrar na noite de hoje, amém? Então prepare o teu coração aí, entenda que o que eu falo aqui não é opinião pessoal, é o que está escrito na Bíblia. Então que Deus abençoe e te dê sabedoria sobre todas as coisas que estão aqui relatadas na palavra de Deus, amém? Lá em Mateus capítulo 16, versos de 1 a 4, diz assim, ó: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Os fariseus e os saduceus pedindo um sinal do céu para Jesus. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Aqui nós vemos uma referência de Jesus falando dos céus vermelhos, e quando o céu está aquele vermelho mais suave, é porque está indicando de que o tempo vai ser bom. Mas se o vermelho do céu, segundo o que eles enxergavam lá do local onde eles habitavam, lá na região de Israel, mas se o céu estivesse com um vermelho sombrio, eles sabiam que viria por aí uma tempestade. Bom, eu percebi, assim que as pessoas relataram os sonhos delas e que elas viam o céu todo vermelho, eu percebi exatamente essa segunda opção, de que é Deus avisando, né? Deus revelando, né? Um prenúncio aí de Deus de que o tempo vai ficar feio, o tempo vai se fechar. O fato é que Jesus ele está falando assim que nós precisamos ter mais sabedoria espiritual para entender os tempos de cada uma das coisas. Sabe, quando a gente lê aquele texto clássico lá de Eclesiastes, que é tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, quando ele fala ali o tempo de plantar, tempo de colher, ele começa dizendo no verso 1 que há tempo para todas as coisas. Existe um tempo para todas as coisas. Eu não sei se você sabe, mas
a nossa vida e as oportunidades que nós temos, elas são também consideradas como alguém que vai para uma estação, por exemplo, uma estação de trem ou para um voo no aeroporto e ele se distrai lá com um monte de coisas e ele esquece e deixa de pegar o voo dele e o voo dele vai embora e ele perdeu o voo. Ele não vai ter mais aquele voo. Aquele voo em específico ele não pega mais. Ele pode comprar uma passagem para ir outro dia, para ir em outro horário, para ir em outro avião. Mas aquele voo que estava preparado, ele não vai mais. E às vezes, Deus está trabalhando oportunidades na nossa vida que, se a gente não pegar esta oportunidade, se a gente não ir atrás desta oportunidade, Ele está dizendo que o nosso tempo, a nossa oportunidade vai passar. Então a Bíblia ensina para a gente que a gente só tem uma forma de sermos livres do inferno, libertos de Satanás. É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E até para a entrega da nossa vida para Jesus, tem um tempo certo. E a Bíblia chega a dizer que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Né? Então, e se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o teu coração. Então, há oportunidades que Deus coloca na nossa vida e que nós não podemos perdê-la. Nós temos que nos esforçar para mantê-la, ou para até mesmo para conquistá-la. Ou seja, eu vou para o ponto de ônibus e eu tenho que ficar atento porque eu não posso deixar o ônibus passar. Eu preciso pegar aquele ônibus. Eu sei que há vários ônibus, talvez, que possam ir nessa mesma direção que eu preciso, mas só existe um ônibus que vai me fazer chegar no tempo certo. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus e ficarmos atentos, muito atentos àquilo que Deus está fazendo e àquilo que Deus vai fazer e quais são os sinais que Deus está dando. Quando eu ouvi 3 pessoas totalmente distintas umas das outras, assim, elas não se conhecem. Quando eu vi pessoas de forma distinta, relatando a mesma coisa, eu entendi, por exemplo, que era de Deus um sinal para que eu explicasse essas coisas para ti, e para que eu também estudasse e aprendesse. Então, quando está todo mundo aí sonhando com céus avermelhados, isso não é coisa boa, não. Isso significa que o nosso tempo está acabando. E quando a gente diz acabar o tempo, às vezes é acabar o tempo de oportunidade. Às vezes é não ter mais tempo para nada. Eu lembro que meu pai, certa vez, ele foi falar com um homem, e quando ele ia falar com esse homem, falaram para ele, não fala com esse homem não, esse daí é o João 14, não fala com ele não. E aí meu pai insistiu, para falar com ele, e diziam, não fala com ele, é João 14. E o apelido dele era João 14, porque ele já tinha matado 14. Mas meu pai insistiu em falar com ele, e essa história está no livro, e essa história quem anda comigo já conhece. Encurtando então a história, já que a maioria que anda comigo já conhece, quando meu pai insistiu em apresentar Jesus para o João 14, ele disse que ele não queria. E meu pai disse para ele assim, olha, quem sabe hoje não é a tua última oportunidade. E mesmo assim ele pegou o papel que meu pai deu para ele e jogou no chão. No dia seguinte, se eu não me engano, no mesmo dia, meu pai veio para casa, no mesmo dia à tarde, quando ele estava voltando lá para fazer o culto da noite, lá no lugar onde eles estavam evangelizando, tinha lá no ponto final do ônibus, no extremo sul, da zona sul de São Paulo, e ele viu lá um homem caído, e quando ele foi ver o João 14. Ou seja, aquela conversa que meu pai teve com ele, verdadeiramente foi a última oportunidade que ele teve em vida, dele entregar a vida dele para Jesus Cristo, para ele andar com Deus. Veja, a Bíblia deixa clara para a gente, não tem como você dizer que anda com Deus se você anda sem Jesus Cristo. Não tem como você dizer que Deus é o teu Deus se você não declarou com a sua própria boca que Jesus Cristo é o teu Deus. Quem tem o Filho tem o Pai.
E não tem como ter o Pai sem ter o Filho. E quem permanece no Filho, permanece no Pai. Ou seja, a Bíblia ela deixa muito clara para a gente de que Deus ele tem tempos, inclusive o tempo, a nossa oportunidade de conhecer Jesus como Salvador, tem um tempo determinado também. Porque talvez se passar de hoje, talvez a gente não tenha mais a oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus. E estes sonhos dessas 3 pessoas, pelo menos, que me relataram durante essa semana, ele indica que Deus está avisando para nós, ou para alguns de nós, ou para muitos de nós, fala assim, o tempo está acabando. Como se Deus olhasse para a gente e dissesse assim, vocês precisam tomar uma decisão. E sabe como ele diz aqui no final? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-o retirou-se. Então, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, e depois ressurgiu, assim Jesus também ficou 3 dias e 3 noites ali no sepulcro, em morte, e depois ressuscitou. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o sinal que você talvez esteja esperando que Deus te dê para você decidir se a tua vida pertence a Jesus ou não, o sinal que você está aguardando, ele já deu lá na cruz. E ele está dizendo aqui, ele não vai dar outro. Ele não vai dar outro. Porque uma coisa é Deus realizar um milagre ou outro no seu cotidiano, no seu dia a dia, e você poder testemunhar desses milagres. Agora, Jesus ele não vai morrer de novo. Jesus não vai ser crucificado de novo. Jesus não vai ressuscitar de novo. Porque tem coisas que Deus só faz uma vez. É aquela oportunidade que agora está na minha mão, está nas tuas mãos. Você tem que abraçar a oportunidade que Jesus já deu na cruz do Calvário há 2000 anos. Então é essa oportunidade que você deve agarrar. Não fique esperando vir de Deus nada diferente disso. A morte na cruz de Jesus foi a morte que foi derramado sangue para a purificação dos meus e dos teus pecados, porque Jesus não era pecador. Quando ele morreu na cruz, ele já levou sobre si todos os meus pecados e os teus pecados. Agora, o que nós temos que fazer é reconhecer que ele verdadeiramente ressuscitou, de que ele é Senhor e de que ele é Deus. Então, Deus está fazendo pessoas diferentes sonharem e elas estão recebendo a mesma mensagem. O meu tempo está acabando com vocês. O seu tempo está findando. O tempo de abraçar a oportunidade de Jesus. O tempo de abraçar uma oportunidade que Deus está te dando. Esse tempo está acabando. Ele espera que esse tipo de ministração gere uma reação na tua vida daquilo que você vai querer para a tua vida. E o que você vai querer para a tua vida? O que você vai escolher para a tua vida? Jesus está dizendo que o tempo está acabando. E eu não sei se você sabe, mas eu vou deixar bem claro para você aqui. E imagina que eu, Max, ainda não tomei a decisão se a minha vida pertence a Jesus ou não. E aí, terminando a live aqui, eu saio e sou atropelado por um carro e morro. Se eu morrer sem Jesus, não tem mais oportunidade. A oportunidade é uma só. É enquanto eu estou vivo. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho a oportunidade de entregar a vida a Cristo. Mas depois não. Eu me lembro de um pastor amigo de meu pai, que ele, uma vez ele disse assim para mim, né, quando eu era jovem, ele falou, e aí Max, quando você vai entregar a sua vida para Jesus? E eu disse para ele assim, eu falei, quando eu estiver casado, com a vida em ordem, e aí eu entrego a minha vida para Jesus. E aí ele disse, e quem disse que você vai viver até lá? E é verdade, eu não sei até quando eu vou viver. E eu não queria te dar essa notícia assim de supetão, mas você também não sabe até quando você vai viver. Quantas pessoas queridas e amigas nós enterramos esses dias? Neste ano, no ano passado. Esse mesmo pastor que disse essa palavra para mim há mais ou menos 3 meses,
eu tive um sonho misturado com uma visão, com aquela sensação de morte, e quando eu lembro de ter visto ele, e aí liguei para a família dele e recebi a notícia de que ele faleceu num acidente de carro. Então este mesmo homem que diz para mim, como você sabe até quando você vai viver? Você não sabe se você vai viver. Este mesmo homem, ele faleceu recentemente, deve ter 2 ou 3 meses, num acidente de carro. Mas a paz que há nesse assunto que eu estou falando com você é que ele sabia para onde ele ia. Ele já tinha aproveitado a oportunidade da vida dele de se entregar para Jesus. Ver essas pessoas com esses sonhos de sangue entender entender de que Deus está dando para a gente a oportunidade enquanto nós estamos em vida, que Ele está falando assim, olha, tudo vai acabar, e quando acabar não tem choro, quando acabar não adianta reclamar, quando acabar não adianta, Senhor, mas em Teu nome, não, se nós não tivermos decididos agora do que queremos para a nossa vida, talvez você não tenha esse tempo mais à frente. Apocalipse, capítulo 6, versos de 12 a 17, diz assim, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O sol se tornou negro, a lua como sangue. E eu lembro que dessas pessoas que relatavam do céu vermelho, algumas delas disseram, e a lua estava vermelha. E aí, quando a gente vê a lua de sangue, ela vai ser, e uma das citações dela é aqui exatamente no Apocalipse. O livro que revela o fim de todas as coisas. Então, quando a Bíblia está falando para nós de fim, ela também vai usar aqui a figura da lua de sangue. Ou seja, da lua vermelha. Deus está nos alertando, Deus está nos avisando, Deus ele está chamando a nossa atenção de que o nosso tempo aqui está curto. E se você prestar atenção nesse texto aqui de Apocalipse 6, de 12 a 17, ele diz assim que as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E Deus está falando assim que está chegando o tempo em que Ele vai abalar tudo. O sol, diz aqui que o sol se tornou negro e a lua em sangue, mas está dizendo aqui que logo após um grande terremoto, em que tudo é chacoalhado, tudo é balançado. Sabe, o terremoto, ele tira as coisas do lugar. Ele move as coisas. Ele move as coisas. Eu lembro que aqui nós tivemos no Brasil, no sul, e todo mundo imaginou que se você morasse nos montes, nos lugares mais altos, você estava livre das enchentes. Mas eu lembro que há alguns anos, já deve ter completado mais que uma década, mas alguns anos no sul e também no Rio de Janeiro, mas eu lembro aqui, ali em Santa Catarina, de repente todo mundo que morava nos montes, choveu tanto que os montes foram abalados ali, ficaram como gelatina. E eles começaram a ruir e desmanchou tudo. A gente acha que não entregando a nossa vida para Jesus, a gente vai ter algum outro lugar de segurança. E a Bíblia diz que não tem. Não tem. Quando Deus abalar, Ele vai abalar a terra inteira. A Bíblia até relata aqui que naquele tempo, e depois a gente vê isso melhor, mas naquele tempo, algumas pessoas ainda vão correr para as cavernas, vão tentar se esconder nas profundezas. Só que a gente já conhece, já sabe que não há como fugir da presença de Deus que está para vir sobre a terra.
Joel, ele diz que a vinda de Jesus, a volta de Jesus, não será algo agradável, vai ser algo terrível para nós. O dia da vinda, da volta de Jesus, não será um dia de alegria, será um dia de choro. E aí imagine que ainda que você tenha a sua alegria da salvação, você vai olhar para o teu pai, você vai olhar para a tua mãe, você vai olhar para o teu irmão ou tua irmã, você vai olhar para um filho, para uma filha e perceber que eles não foram salvos. Então não será um dia de alegria. Vai ser um dia de tristeza e de choro. Ainda que estejamos preparados para ele, mas ainda é melhor estar preparado para eles, para voltar e ir embora com Jesus, do que ficar. Porque tudo o que nós vemos hoje será abalado. Todos os poderes serão abalados. Todas as autoridades serão jogadas por terra. Todos os principados serão subjugados. Todos os poderes que existem de Satanás, incluindo o próprio Satanás, todos eles serão subjugados, todos eles serão derrubados. Todos eles serão lançados por terra, todos eles serão presos em abismos eternos, todos eles estarão condenados ao inferno, se não se curvarem diante de Jesus Cristo. Mas não é se curvar porque ele apareceu, é se curvar em adoração porque você já o conhecia. E se quisermos reconhecer a volta de Jesus, nós vamos ter que gerar um relacionamento entre nós e ele hoje. Então, é você ter que tomar essa sua decisão hoje, não amanhã. O tempo está acabando. O tempo pode acabar de duas formas. Ou porque eu e você morremos aqui na terra, ou porque Jesus volta à terra. De uma forma ou de outra, tudo acaba. Então, é um tempo em que Deus, ele vai literalmente abalar as estruturas e ele vai literalmente derrubar todos os gigantes. Todos os gigantes. E nós precisamos ficar ligados e atentos a isso. Assim como Jesus, no tempo de Jesus, e para anunciar a vinda de Jesus, foi enviado João Batista, que a Bíblia diz que foi, segundo Isaías, que é aquele que preparou o caminho. Assim também, assim como João Batista preparou a vinda de Jesus, então agora nós temos já os homens de Deus, os profetas de Deus, que estão anunciando, que estão pregando a palavra, para que as pessoas se convertam, se voltem para Jesus, porque agora está sendo preparado a volta de Jesus. Então João Batista preparou a vinda de Jesus à terra. E os profetas de hoje estão preparando a volta de Jesus à terra. Mateus 3, de 1 a 3, falando de João Batista, diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, assim como João Batista, ele veio pregando a palavra, preparando os corações para a vinda, preparando o ambiente, preparando o terreno, preparando a esfera espiritual para a chegada de Jesus, para a vinda de Jesus, assim também eu creio que nós estamos hoje preparando o meu coração, estou aqui preparando o teu coração para que Jesus volte. E a melhor forma de Jesus voltar é com todos nós já o aguardando de joelhos no chão. Ou seja, já o aguardando em rendição, já o aguardando considerando ele Senhor dos Senhores, já o aguardando considerando ele como Deus dos deuses, de todos, nome sobre todo nome, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, nós precisamos aguardar Jesus Cristo já rendidos, reconhecendo o senhorio, reconhecendo que a salvação está nele, reconhecendo que ele é Deus sobre a nossa vida. É assim que nós devemos estar preparados, já aguardando a volta de Jesus. Essas pessoas todas sonhando esses céus vermelhos, ele falando assim: olha, o tempo de você se render a mim está acabando.
está chegando ao fim. O tempo de você se render a mim está acabando, está chegando ao fim. É Deus nos preparando, nos avisando, olha, até quando eu vou aguardar por você? Até quando eu vou esperar? Até quando eu estarei aqui preparado para que você ande comigo, aguardando a sua decisão? Até quando eu vou esperar você se decidir? O tempo está acabando. Então, assim como João Batista preparou a vinda de Cristo, assim também os profetas precisam preparar a vida de Jesus. E como foi que João Batista preparou a vida de Cristo? A palavra de João Batista, ela se firmava principalmente em arrependimento. Arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou seja, arrependei-vos porque Jesus está chegando. O reino dos céus já chegou. Então ele está falando, se arrependa porque já está chegando aí o Filho do Deus vivo. Ele está falando assim, você precisa se arrepender de tudo que você fez ou faz de errado. Você precisa pedir perdão a Deus, se arrepender de tudo o que você fez de errado na tua vida até agora. Item a item, ação por ação, situação por situação, circunstância por circunstância. Então, quando João Batista estava preparando os corações naquela época, ele estava dizendo assim, olha, vocês precisam se arrepender porque o Filho do Deus vivo está chegando. Porque o Cordeiro de Deus já está entre nós. O reino de Deus é chegado. Então, o arrependimento, como eu sempre digo, ele é o prelúdio para a salvação. Você não tem como dizer que foi salvo em Cristo se você não se arrependeu dos seus pecados. Então, assim como João pregava arrependimento lá, eu estou pregando aqui agora arrependimento para todos nós. Nós precisamos nos arrepender de tudo que fizemos de errado. A Bíblia diz também que na ministração de João ali, ele preparando o caminho, ele trabalhava também na restauração da família. Quando ele viu o rei Herodes andando ali com Herodias, que era a mulher de seu irmão, ou seja, a mulher do seu irmão largou o irmão dele para andar com ele, então João Batista começa a falar que essa concepção de família está errada. Sabe, Lucas 3, 18 a 20 diz assim, assim pois com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, João Batista, ele ficava ali avisando, alertando Herodes o tempo todo de que a constituição de família dele não agradava a Deus. A constituição de família dele não agradava a Deus. Então, uma das coisas que o João Batista fez ali, preparando a volta de Jesus, era restaurando a família. Restaurando a família. Ele alertava qual era o padrão de família que Deus queria. Então ele estava dizendo assim, se você rouba a mulher de alguém, a esposa de alguém, ele está dizendo, isso não é família. Isso é pecado. A não ser que haja um arrependimento genuíno e uma restauração de família, isso é pecado. Se o adultério, se você se casar com uma mulher que era esposa de uma outra pessoa para Deus, já era um pecado tremendo e que ele não admitia essa concepção, essa estrutura familiar. Imagina então hoje que querem que a gente engula goela abaixo a estrutura familiar de um homem com outro homem, de uma mulher com uma outra mulher. Então essas coisas, Deus está falando assim, ajeite, se arrependa, acerte a sua família, acerte a sua casa, porque esse tipo de coisa Deus não vai aceitar. A palavra de Deus não aceita. De novo, não é opinião minha, eu estou lendo para vocês a palavra de Deus. Então faz parte do movimento aí para a volta de Jesus, a restauração da família.
E nós precisamos, assim como João Batista perdeu a cabeça por criticar uma estrutura da família, nós precisamos estar dispostos a perder a própria vida, mas assegurar e manter os braços, pulsos firmes de que só existe um modelo de família, só existe um modelo de família. Agora, eu sou contra você morar com quem você quiser? Não, você, por favor, você more com quem você quiser. Só não venha me dizer que é família. Só não venha me dizer que está em Jesus Cristo. Não, porque para estar em Jesus Cristo, essa família precisa ser desestruturada e uma verdadeira família. Eu estava vendo hoje à tarde de um canal que eles foram proibidos de fazerem as brincadeiras deles no canal deles, porque eles fizeram a pergunta se o homem tinha útero. Eles só perguntaram isso, se o homem tinha útero. E aí o canal deles foi tirado do ar. Se você for agora no McDonald's, ele está reestruturando os banheiros deles, e agora todo mundo vai no banheiro só. Imagina para as mulheres, porque os homens são menos cuidadosos, os homens são mais imorais, são mais nojentos. Imagina todo mundo usando o mesmo banheiro. E teve aqui de uma amiga que ela foi na Paulista e foi usar o banheiro, daqui a pouco entra um homem atrás dela no mesmo banheiro. Então imagina que agora, com essa nova modalidade de família, eles querem que você, por exemplo, todo mundo usa o mesmo banheiro, e se você pedir então para o seu filho, sua filha ir ao banheiro, agora você vai ter que acompanhar, porque ela pode ser estuprada dentro do banheiro. Ela pode ser abusada por um pedófilo dentro do banheiro, porque agora está todo mundo junto, se separando. Nós já temos problemas, imagina agora todo mundo junto. E não podemos aceitar. João Batista, ele morreu porque ele denunciava o que estava errado. Né? Não pode vir o Burger King e pegar as crianças e enfiar goela abaixo nas crianças de que ela não sabe ainda o que ela é. Não pode, não pode, não pode. E essas coisas nós precisamos denunciar. Sabe quando, se você olha no LinkedIn na época de passeata gay, no mês aí de orgulho gay, se você olha o LinkedIn, quase todas as empresas mudam a logomarca delas e colocam lá de fundo, de pano de fundo, o arco-íris. Mas eu não me lembro de nenhuma dessas mesmas empresas, quando chega o Natal, escrever o nome de Jesus lá no logo delas. Então falar de Jesus não pode porque ofende. Agora falar de LGBT pode falar à vontade que não ofende ninguém. Eu me sinto ofendido. A família se sente ofendida. Então só vale se sentir ofendido de um lado, do outro lado não. Então João Batista, ele ficava denunciando que as coisas estavam erradas e ele estava avisando. Fala, olha, o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo de julgamento de todas essas coisas está muito próximo. Isso segundo a Bíblia, que eu estou dizendo aqui para vocês. João Batista, então, ele falava sobre o arrependimento, ele falava sobre a restauração da família, de que família que era estruturada fora dos padrões de Deus era considerado pecado, e ainda é considerado pecado pela palavra, e ainda falava aqui do batismo e da confissão de pecados. Então ele não só pregava o arrependimento e restauração da família, mas aqueles que entendiam e que se arrependiam, eles então pediam para serem batizados. E é interessante que quando eles estavam ali no ato do batismo, eles confessavam os seus pecados. Eles confessavam os pecados. Então, nós vamos ter um grande avivamento no Brasil, não é quando todo mundo estiver dentro da igreja, não é quando todo mundo estiver caindo no Espírito, não é quando todo mundo estiver falando em línguas, e que não há nada errado nisso, mas não é quando todo mundo estiver rodopiando dentro da igreja, mas é quando todo mundo estiver chorando e batendo no peito e declarando, Senhor, me perdoe, eu sou pecador. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua graça e eu preciso da tua misericórdia.
Então, João Batista ele foi revolucionário de ministrar arrependimento, restauração da família, e batismo e confissão de pecados no momento em que o principal líder da época deles, Herodes, que era o rei ali, o principal líder deles, ele estava em uma condição totalmente contrária àquilo que o próprio João estava falando. E a Bíblia diz que João estava preparando o caminho de Jesus. Então, caminhar com Jesus é reestruturar sua família. Você precisa reestruturar sua família. Reconhecer o engano, reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e reestruturar sua família. É descer as águas do batismo como um símbolo de que você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. É você abrir a boca para confessar os pecados que você teve durante toda a vida, para que você receba um verdadeiro perdão ali do Senhor, mas mais que isso, é para você receber cura sobre todos os pecados que aconteceram na tua vida. Lá em Mateus 3, 7 e 10 diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. Então, João Batista está lá batizando as pessoas, aí começaram a vir os religiosos da época também ali para aquela região. Aí a Bíblia diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, o próprio João Batista está aqui no relato, aqui, quando vinha religioso para ele, porque tem gente, às vezes a gente acha que pelo fato de sermos evangélicos já estamos todos salvos. Não. Nós não vamos ser salvos por fazer parte de uma igreja. Nós vamos ser salvos por ter entregues a nossa vida a Jesus Cristo. Nós não vamos ser salvos porque somos fiéis nos dízimos. Nós vamos ser salvos porque entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós não vamos ser salvos porque temos comportamento evangélico. Nós vamos ser salvos porque entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós não vamos ser salvos porque não pecamos mais, nós vamos ser salvos porque, como pessoas comuns, às vezes, mesmo não querendo, nós falhamos, mas nós temos um coração arrependido que chora e pede perdão a Deus pelos seus pecados. Então, a salvação, ela continua nas mãos de Jesus. E quando fala aqui, João Batista está falando que, olha, o machado foi posto à raiz, ele está falando aqui para os religiosos: o seu tempo está acabando. O seu tempo está acabando. É o que eu sempre digo. Se você estiver numa religião que diz assim para você, que só a sua religião salva, foge daí. Porque quem salva é só Jesus Cristo. Não é nenhuma religião. Se você está num lugar onde que as pessoas digam para você de forma muito clara: ó, só aqui tem o verdadeiro evangelho, só aqui tem a salvação, só aqui você vai ter um encontro com Jesus, analisa melhor, pensa bem. Porque só Jesus salva. Não existe uma doutrina tão boa, mas tão boa, que salva. É Jesus quem salva. É Jesus quem veio atrás pelos perdidos, atrás dos perdidos. Não foi nenhuma denominação, não foi nenhuma igreja, não foi nenhuma placa que morreu por mim ou por você. Foi Jesus Cristo que morreu, e ele não instituiu nenhuma placa. Ele só instituiu o nome dele, aquele que o reconhecer como Senhor e Salvador e confessá-lo diante dos homens. É esse que ele veio buscar. É esse que ele veio salvar. Quando João Batista está falando para os fariseus, ele está falando para todo religioso, para todo aquele que acha que já está salvo por causa da religião que tem. Ninguém está salvo por nenhum tipo de religião.
Nós só estaremos salvos se o nosso Senhor for Jesus Cristo. Ponto. Por mais que isso incomode alguns, essa é a palavra de Deus. Aqui eu creio. E aí você pode ler e entender. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Se você ficar 30 anos numa igreja evangélica, dando glórias e aleluia, ou no silêncio, estudando, lendo a palavra, mas nunca conseguiu perdoar o teu pai, nunca conseguiu pagar a dívida que você tinha, nunca se interessou em pagar a dívida, nunca se arrependeu, você pode ser até um ministro do evangelho. Você não vai ter um encontro com Jesus. Essa palavra é para pessoas assim. O machado está posto à raiz. Ou seja, está prestes a ser cortado de tudo aquilo que às vezes até a gente sonha. Está prestes a ser cortado. Então, essa analogia que ele faz aqui do machado estar à raiz é também o significado de o fim está próximo. E o Senhor arrancará todos os que não se arrependerem de seus pecados e que não se converterem dos seus maus caminhos. Atos 2, de 19 a 20, Atos 2, de 19 a 20, diz assim: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, fica vermelha, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele está acabando de falar aqui que tudo vai acabar, de que o fim está próximo, de que não há mais como retardar o fim, não há mais como você dizer que não vai ter mais o fim. Então, por isso que o tema dessa ministração de hoje é o fim está próximo, o fim está próximo e o que você vai fazer. Então, não tem mais para onde correr, porque o relógio, ele está ligado. O despertador, que vai usar como som a trombeta, já está preparado e na hora certa a trombeta vai tocar. A trombeta é aquela que chama e que reúne e que vai reunir todos os filhos de Deus para o arrebatamento. Então, no mesmo contexto que ele diz aqui que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, esse mesmo contexto aqui, ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu não sei a sua caminhada de vida, talvez eu não conheça você, os celulares não ficam virados para mim, eu não sei quem está assistindo ou não está assistindo, quem está assistindo em oculto, eu não sei. Eu só sei que esse mesmo texto diz que se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Essa palavra está dizendo de forma muito clara para nós de que Jesus está alertando por pessoas diferentes, de que o tempo de caminhar e de andar com Ele está acabando. O Senhor está nos alertando de que o tempo de oportunidade para irmos morar no paraíso, no céu com o Senhor, Ele está acabando. Então eu creio que é um sinal de que Deus espera que você tome rápido uma decisão. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Se invocar o nome de Jesus, será salvo. Mas se não invocar o nome de Jesus, não será salvo. Então, o que é que você quer para a tua vida? E o meu conselho que eu te dou esta noite, o meu conselho que eu dou a ti, que eu faço a ti, entregue neste momento a sua vida a Jesus Cristo. E você pode fazer a seguinte oração comigo. Você pode repetir da onde você estiver. Senhor Jesus, eu aprendi hoje de que só existe um Deus. Só existe um nome que pode salvar. Eu aprendi também que eu sou pecador. E eu preciso me arrepender daquilo que tenho feito e que não agrada ao Senhor.
E eu quero declarar esta noite que a minha vida, a partir de agora, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, ao qual peço neste momento perdão por todos os meus pecados e clamo pelo nome de Jesus Cristo, que Ele salve agora a minha vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então esta é a mesma oração que eu creio que você fez agora aí comigo. Esta oração é a porta que abre para que você comece a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Eu aconselho a você a pegar uma Bíblia no Evangelho de João, acha ali o Evangelho de João e todo dia, marca ali, todo dia leia um pouquinho do Evangelho de João. Nós da Igreja Cristã Brasa Viva também estamos à sua disposição para que, se você precisar de orientações, você pode entrar aí nos comentários da igreja, você pode entrar no meu WhatsApp também, enfim, você pode entrar no Messenger do Facebook da igreja, aonde você achar mais confortável. E você pode falar: pastor, né, no dia de hoje, nessa noite, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e eu vou ter imensa alegria em te ajudar na tua caminhada. Que o Senhor Jesus te dê sabedoria em todas as coisas. Que o Senhor Jesus fale de forma poderosa ao teu coração. Que o Senhor Jesus te dê sabedoria espiritual para que você aproveite esta oportunidade ainda neste momento. Em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém? Então que Deus abençoe você com essa palavra. Quero passar aqui para o nosso momento de oração. E que Deus abençoe a tua vida. E vocês que acompanham e que já conhecem aqui de cor nessa lista de oração e tem os nomes novos, claro, que vão entrando, mas que você sempre ore na sua casa também, para que Deus abençoe a nossa lista aqui de oração, para que Deus atenda os pedidos. Amém? Então, eu quero pedir aqui pela Tainã, por salvação, por Mateus, cura de depressão, Sandra Regina, ela pede pela pastora Cleide e Walter e pela filha Tamires, ela pede também pelo filho Daniel e pede também pelo bispo Joaquim e Glória e a filha deles, Kelly, que está fazendo um tratamento aí contra o lúpus, né? Que Deus abençoe essa família. Ailton e Luana, pelo nascimento da Lorena, Anne, pela professora Sabrina, né, que está fazendo um tratamento contra o câncer, Rubens, pela família e vida espiritual, Paulo Rodrigues, pela saúde da esposa Devani, Gabi, pela gestação e também pelo Vitor, Sandra Nascimento, pela recuperação da Maia e Malu, e filhas, Tássia e Thaisa, né, por depressão e vícios, Edilene, pela saúde, Jucineide e Ronaldo, família, vida espiritual, Miriam, pelo consolo da família e pela perda do esposo, Anara, vida espiritual e libertação, Virgínia pede pelo Vladimir, Ana Clara, saúde e vida espiritual, também pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual, Laís Nunes pede pela Ruth, Priscila, Dari e filhos Ana e Miguel, vida espiritual, irmão Washington agradece pelo trabalho e pela saúde, que está melhor, Natália Hernandes por vida espiritual e vida profissional, Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi pela família, vida espiritual, Maria Tatiana, família e vida espiritual, Isabela pede pela mãe que está fazendo tratamento contra o câncer, Elaine, vida espiritual, saúde e vida profissional, Graziele, vida espiritual e saúde, Nereide pela Larissa e pela mãe Lourdes, Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e pelo pai Milton, Adriana pede pela Fernanda, vida espiritual, Eliana Santos pela Elisângela, saúde, Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel, Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin pela família, Aline, vida profissional e espiritual, a Sandra pede pela Débora, vida espiritual, César, vida espiritual, Michel, saúde e vida espiritual, César de Sá, vida espiritual, restauração da família, Isabel Gomes, vida espiritual, família e pelo Cláudio, vida espiritual, Bruno e João Vitor, vida espiritual, Leila, vida profissional e espiritual, Fabiano, vida espiritual e família,
Rafael, vida profissional, Laís, saúde do pai José e salvação dos irmãos, Carla, Éder e Ana Júlia, saúde, vida espiritual, Peterson, família e vida espiritual. Então que Deus assim os abençoe e que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês e atenda às orações de cada um de nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.